Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Hoje estamos começando o nosso 19º dia de campanha, nossa campanha de 40 dias nessa jornada. Estamos quase na metade, né? E continuamos aqui no caminho da santidade. Eu sou o pastor Efraim Medeiros e te convido a estar se inscrevendo no canal e também deixando aí o seu joinha, tá bom, queridos? Queridos, o tema de hoje é Cristo amou e santificou a igreja. Efésios capítulo 5, parte B, versículos 25 e 26. Que diz assim: Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Amém? É bem verdade, irmãos, que hoje uma sexta-feira, né? O pessoal religioso tira esse dia para meditar, para ficar em contrição. Mas na realidade a Bíblia nos chama para todos os dias nós tomarmos a nossa cruz. Então o período de santificação não é um mês, não são 40 dias apenas, não é um dia especial, mas sim todo o dia das nossas vidas, todos os dias da nossa vida, né? Hoje, para o cristianismo, se comemora a morte de Cristo. Nós, na realidade, nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. Para nós, Cristo está vivo e nós devemos amar e respeitar aquele que venceu a morte por nós. Tá bom, querido? Então, a Páscoa para nós tem um sentido de passagem, de vitória, de um estado de morto para a vida. É assim que a Bíblia trata, tá bom? Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Não é ovo, não é coelho. Não podemos, em hipótese alguma, substituir a figura de Cristo como o símbolo central da Páscoa. A verdadeira Páscoa é Cristo Jesus, o sacrifício dele naquela cruz. Sem esse sacrifício, sem o derramamento de sangue de Cristo sobre nossas vidas, a morte era garantida, tá bom? A morte eterna, estou falando aqui. E na passagem de hoje, irmão, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui alguns ensinamentos práticos nesse texto. O primeiro ensinamento, irmãos, é que a Bíblia fala, né, que Cristo amou a igreja, assim como também fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida e não pereça. Então, qual o principal exemplo que nós encontramos nesse primeiro ensinamento que Paulo traz nesse versículo? Capítulo 5 de Efésios, versículo 25, parte B. É que o amor de Cristo, ele é sacrificial. E ele fala lá sobre o amor do marido com a esposa, que também precisa ser sacrificial. E aí nós vamos entender, irmãos, que a vontade de Cristo é que nós passemos por cima de muitas situações humanas e que as nossas vontades precisam morrer, precisam se sacrificar para dar vida ao outro, no casamento, nos relacionamentos, na igreja. O amor de Cristo ele foi verdadeiro e sacrificial e foi horrendo, porque foi uma morte dolorosa naquela cruz. Então nós nunca nos esquecemos disso aí, certo? E a primeira carta de João diz assim, ó: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, e se você sabe que o amor dele foi tão maravilhoso, e veio sobre a tua vida quando você não merecia, então você vai amar, você vai respirar um ar de amor para quem está do seu lado, está em sua volta. Porque aquele que diz que ama a Deus e não vê, e não ama seu irmão que vê, é mentiroso. A Bíblia fala sobre isso também na carta de João. Então nós também sabemos, irmãos, que Deus é justiça e que Cristo foi constituído para ser juiz dos vivos e dos mortos. Mas o Senhor não quer que vivamos, irmãos, escravos do pecado, fazendo a vontade da carne. Por isso Ele nos ama e Ele nos chama a sermos separados. Então Ele quer o quê? Ele quer nos
nos dá gratuitamente, pela graça, a salvação. E ele diz, pela graça sois salvos, o apóstolo Paulo escrevendo, lá em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Segundo ensinamento que nós tiramos, irmãos, é que nesse mesmo versículo de Efésios 5, diz assim, Cristo amou a igreja, é o primeiro ponto, né? Ele se entregou por ela, para santificar. Então, o propósito do amor de Cristo é santificar a igreja, eu e você. Nós só conseguimos caminhar no processo de santificação, trilhar esse caminho, se nós estivermos enraizados, alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Sozinho você não vence os seus prazeres, você não vence os seus desejos. Só Cristo pode purificar a sua vida. Mas, pastor, como é que eu vou fazer isso? Através do terceiro ponto que nós vamos aprender aqui, que está lá no final do versículo, que ele diz que, tendo ele purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ou seja, você e eu só conseguimos caminhar e crescer nesse processo de santificação através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é alimento, ela é lâmpada, ela ilumina os nossos caminhos, ela nos corrige, ela nos exorta, mas também ela edifica a nossa vida através da sua santa palavra. Então, Deus deixou aí a sua palavra para que nós possamos ter um norte, termos um objetivo. Olha aí o que é que João capítulo 10, versículo 18 diz. Ninguém tira de mim quem nós, que nós somos de Cristo, mas eu dou a minha espontânea vontade. Cristo está falando nesse texto da sua própria vida. Ele está dizendo que ninguém tira dele a sua própria vida, mas ele vai se entregar por sua própria e espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, quem é que controla a vida? Cristo, irmão. Quem controla a nossa vida? Quem controla a sua vida? Então, eu quero dizer para você, se você está com dificuldade para entender a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida, se dobre. Eu não tenho forças para orar. Só peça ao Espírito Santo, calado mesmo, no seu coração, Senhor, me ajuda. Eu não sei orar, Senhor, me ajuda, porque o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E Deus vai te levantar, vai te dar forças. Pastor, faz tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus. Qual é o tamanho da tua entrega? Qual é o tamanho da tua profundidade? Porque a entrega de Cristo foi sacrificial. Ele se entregou por completo. Ele verteu o seu sangue ali até a última gota para mostrar o seu amor por mim e por você. Então ele está dizendo aqui que ninguém tira a vida dele. Quem tirou a vida dele não foi os homens, não. Foi ele que se entregou espontaneamente para cumprir a vontade de Deus e glorificar. Assim como ele também não nos entrega nas mãos de Satanás. Então eu quero dizer para você que assim como Cristo sofreu, sofra aquilo que você precisa sofrer para morrer para você mesmo e nascer para Ele. Esse terceiro ponto é fundamental. Purificação da sua vida e a igreja só se dará se você tiver uma comunhão maior com a palavra de Deus. Eu te chamo nessa campanha, nessa manhã, nessa tarde, sei lá que hora você vai ver essa mensagem, a você se prostrar diante desse Senhor, pedir perdão a Ele, mergulhar mais profundamente na leitura, na meditação, na oração, na comunhão, porque isso são pilares fundamentais para você crescer na graça e no conhecimento da palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que hoje seja um dia especial para que você possa sair mais fortalecido do que ontem, e amanhã seja um dia mais especial para você estar mais fortalecido do que hoje. Deus, Ele nos proporciona o seu amor de maneira que a única coisa que nós podemos fazer em gratidão a isso, é obedecer, com temor e tremor, a sua santa palavra. Deus te abençoe, te proteja a tua casa, e que os teus planos estejam alinhados com os planos dele. As tuas vontades estejam alinhadas debaixo da vontade dele.
e que a graça de Deus esteja sobre o teu lar, neste dia, hoje e para sempre. Amém.